nosso encontro. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os que aqui estão, os que chegarão. Eu sou Maria Inês Curcio e agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa reunião, nesse propósito de evoluirmos juntos e de sermos uns para os outros contribuição, né? Porque diz que são créditos no banco de Deus que a gente vai procurando criar. Nós podemos criar débitos e créditos, que sejamos dignos de criar créditos. E eu quero trazer para vocês hoje uma prática muito bacana, que é a integração da Thought Field Therapy com o Energy Healing. Nós já conversamos sobre ela na semana passada, na terça-feira da outra semana, e essa semana aqui, uau, hein? Que linda a proposta do constelador convidado, magnífica. E hoje o que nós queremos trazer é uma técnica não invasiva e que nos ajuda a liberar emoções profundas e facilitar os nossos atendimentos. E aí hoje a minha proposta é que vocês saiam daqui sabendo se auto-aplicar esses toques de acupuntura sem agulhas para desbloquear uma emoção que é primordial e que encontramos em nós várias vezes ao dia, inclusive, se estamos mais atentos ao que é que eu estou sentindo aqui, e criar um maior diferencial para os que estão convidados aqui, que são terapeutas. Quem sou eu? Eu sou Maria Inês Curcio, professora de TFT da Thought Field Therapy, acupuntura sem agulhas, terapia do campo do pensamento. Sou uma Master Healer, mentorada da Sueli e da Cristina, e tenho algumas outras formações e por isso me autorizo a me identificar como uma terapeuta integrativa. Sou criadora de um método chamado Libera, que trabalha medo, que gera ansiedade, em 21 dias para que a gente equalize o nosso sistema, libere e passe a vibrar pouco a pouco por novos hábitos, porque não adianta, vocês que são terapeutas sabem, nós precisamos mudar os nossos hábitos para que possamos sim alcançar resultados diferentes, senão a experiência fica sendo sempre a mesma. E o meu convite é fazermos a prática. Então, no encontro de hoje, eu proponho uma sessão utilizando TFT e Healer, e a prática que nós faremos, ela é mais detalhada, aprofundada, e os porquês no curso de TFT que eu sou professora. E o óbvio que aprendemos também com André Sampaio, que nosso corpo é feito de energia e que os pensamentos, eles nos conectam a frequências que geram emoções e que aquilo que parece visível, na verdade, tem uma origem no escondidinho dentro de nós. Por exemplo, a emoção que nós trazemos hoje de convite de trabalho é o medo. Nesse gráfico que eu apresento aqui, que vem da escala do Dr. David Hawkins, o medo, ele vibra aqui numa frequência 100. E a consciência que fica no medo, ela acaba trazendo sempre um padrão de ansiedade. E aí nós respiramos curto e nós nos descentramos, nós estamos aqui, mas pensando no passado. A emoção, ela fica presa no eu já vi esse filme, eu tenho medo que ele se repita, e eu quero convidar você para ser o seu cliente hoje. Você, com certeza, é a pessoa mais importante, porque tudo começa em nós. Sem autotrabalho, nós não temos como trabalhar o nosso semelhante.
aquele que vem à nossa frente pedindo desesperadamente um socorro. Você vai se desgastar bastante, porque não é só a técnica, é em você sentir a profundidade daquilo que você estuda. Então, sendo seu cliente hoje, eu quero te convidar para olharmos para o nosso corpo, sentirmos a respeito das emoções e usarmos o TFT. E o que é o TFT? É uma técnica que atua diretamente no sistema energético, os nossos meridianos, os nossos chakras e os mais profundos dantiens, dantien que nós temos no baixo ventre, dantien superior e dantien médio. A circulação da energia nos dantiens é diferente, mas não importa o nome, importa que hoje nós vamos trabalhar bastante, tá? E vamos começar com o TFT e em seguida a Cris e a Sueli farão a gentileza de rodar os protocolos do medo. Não tenham medo, vai ser muito bom. Então, qual que é a proposta aqui? Opa, mudei o slide sem querer, perdão. Os benefícios dessa técnica aqui, que eu proponho para iniciarmos e somarmos ao healer, ela é rápida, ela é profunda, não invasiva, assim como o healer não é invasivo, e potencializa qualquer outra terapia, por isso ela se integra tão facilmente. E é aplicável imediatamente. Você, assim como o healer, não precisa estar com o equipamento, você é o equipamento. E convidar vocês mais uma vez nós assistirmos, é bem rápido, esse vídeo que exemplifica. I heard people screaming. I remember seeing on the opposite mountain. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver se eu coloquei para compartilhar também o som. Porque eu acho que não. Estava ouvindo, Cris? Estávamos ouvindo. Em inglês nós estamos. Então, em inglês, mas o áudio estava bom. E aí nós temos a descrição do que eles estão falando, né? Então vamos lá. Sim. E ele quer voltar. Ok. Eu preciso só voltar um slide, queridos. Porque nós vamos fazer liberações no nosso campo. E a experimentação que eu convido vocês a assistirem é de Ruanda, onde nós tivemos um massacre. Nós tivemos genocídio. E genocídio em Ruanda significa morte sem causa. E o que eu queria passar, mas tudo bem, um slide para trás, eu estou ignorante aqui e não vou entrar em conflito. As pessoas, mesmo dentro do trauma que estavam vivendo, receberam voluntários que foram até eles fazer a sessão da acupuntura sem agulhas, que nós vamos praticar aqui agora, e podemos olhar o vídeo depois, e saíram, não ficaram idiotas, como nos fala também o André, na memória dos fatos, mas conseguiram dissociar dos seus corpos a emoção que os estava levando à morte em vida. E vocês conhecem, hoje mesmo no grupo do Healer, um parceiro ali do grupo do Missão Terapeutas,
colocou a respeito da depressão, que é uma condição muito difícil e que a gente quer abandonar aquele sofrimento e associa que quer abandonar a própria vida. Então, eu quero começar, antes de ir para o medo, começar a liberar toxinas em nós. Por quê? Dentro desse estudo da Thought Field Therapy, o Dr. Roger Callahan trouxe que toxinas podem ser do cafezinho que você tome, sempre tomou, mas ele agora é como se o barril enchesse. Isso não é um estudo do Dr. Roger Callahan, ele trouxe, ele foi buscar na acupuntura, ele foi buscar na cinesiologia, fatos e experiências e ciência para aplicar aqui. Então eu quero que a gente comece aqui, eu vou parar um pouco de compartilhar. Você vai passar por tudo que você comeu, tudo que você bebeu, tudo que você inalou nas últimas 24 horas, ok? Então faremos juntos e vamos fazer toques no intestino, no ponto de acupuntura equivalente a intestino delgado e intestino grosso, ou seja, dedo indicador perto da unha, pode usar 2 dedinhos, e depois batendo no ponto do karatê, ok? Então, é bem simples. Agora aqui são 19 horas e 42 minutos. Você vai para a refeição próxima desse horário aqui de hoje. Batendo aqui, dedo indicador, pense em cada elemento que você se alimentou, que você bebeu, se teve medicamento. Inspira profundo e solta. Se lembrar do tempero ou souber o tempero desse alimento, também teve alho, cebola, teve orégano, enfim, cada elemento. Pensa no shampoo que você usou hoje, no sabonete. Se você pintou o cabelo hoje, pensa nele. Se você trabalhou com produto químico, a técnica só funciona se a gente fizer os toques. Então, batendo no dedo indicador, perto da unha, passe aí nessa última refeição que você fez antes do encontro e os outros elementos que eu sugeri. Agora, lado da mão, os mesmos elementos, ponto do karatê. Inspira profundo, por favor, e solta. Comeu, bebeu, inalou, teve contato. Vamos agora para a refeição antes dessa. Pode ser o lanche da tarde ou pode ter sido o almoço. Cada um de vocês sabe. Tudo que você teve contato, bebeu, comeu, inalou, inspira grande, solta. Lado da mão, os mesmos elementos. Leve o seu pensamento para cada elemento. Inspira e solta. Talvez a refeição anterior tenha sido o lanche da manhã ou o café da manhã. Vá para essa refeição, por favor. E tudo que você comeu ali, bebeu. Se teve manteiga no pão, se teve fruta, passe por cada elemento. Inspira grande, solta. Lado da mão, mesmos elementos, por favor, e mesma refeição. Ah, eu tomo vitamina nesse horário. Ótimo, vai para ela. Ah, eu usei whey protein nesse momento. Vai para ele. Foque o pensamento e vamos liberando. Inspira grande, solta. E vamos para a noite de ontem, nesse mesmo horário. O que você, ou mais tarde, o que você comeu, bebeu, inalou, medicamentos. Inspira
dedo indicador e depois o lado da mão. Por favor, primeiro o dedo indicador e depois o lado da mão. Dá uma paradinha, sente o teu corpo. Inspira grande, solta devagarinho o ar, mais devagar do que você inspirou. E agora, você vai levar o teu pensamento para uma questão que te traz medo, que desencadeia a emoção de medo em você. E eu peço que você anote aí no chat que nota você dá para esse medo. Não vale um medo de lagartixa que você não tá nem aí para ela. Uma coisa que te incomode, por favor, para que você aproveite a sua sessão. Se você não quer escrever no chat, escreve aí numa folhinha de papel. Eu não preciso saber, a técnica não é invasiva, a questão. E sim, sintonizar com a emoção, por favor. Peguem um medo profundo, como o medo da solidão, ou como o medo de não conseguir se sustentar quando a idade avançada chegar. Medos assim profundos, medos que realmente mexam e que causem emoções fortes. Que te tragam sofrimento. Obrigada, Cris. Exatamente, Aquela mente que o pensamento volta para aquilo, mesmo, principalmente quando está tudo bem, né? Aí a gente busca um sofrimentozinho. Dê uma nota e vamos começar agora. Por que baixamos primeiro? Perfeito, Ivaneide, vamos trabalhar isso. Por que começamos por abaixar o nosso barril de toxinas? Porque vamos fazer um trabalho muito profundo e se eu estou com sobrecarga no meu corpo físico de toxinas, aquilo que eu vou liberar e depois as meninas também vão trabalhar, volta. Por isso as terapias que se integram são tão maravilhosas. O próximo passo que vamos fazer, então, serão as reversões psicológicas. Como o Dr. Roger Callahan era um psicólogo, ele usou esse termo, mas isso está se referindo a um estado nosso que prende emoções nos meridianos, nos nossos chakras e nos nossos dantiens, ok? Como que fazendo nozinhos energéticos, quem aqui já recebeu sessão de acupuntura sabe que é impressionante, porque a gente vai melhorando, a gente vai tirando a inflamação do corpo, vai melhorando o humor. Eu lembro que uma acupunturista, acho que eu já contei isso para vocês, eu pedia para ela, eu quero ser mais inteligente. Ela punha uma agulha grande, bem aqui no meio do chakra Sahasrara, do chakra da coroa. Ela dizia, essa dói. Eu dizia, eu quero ser mais inteligente. Eu acho que deu uma ajuda para eu poder estudar um pouco mais. E nós vamos trabalhar com isso aqui. Eu não vou deixar esse slide, eu apenas quero aqui trazer para vocês a princípio. Então, nós vamos desconstruir esses nozinhos energéticos em nosso ser. Eu vou usar uma frase lembrete, ok? Que vocês indo aí enquanto vocês estão fazendo, focando no teu medo, na nota que ele veio, e nós vamos. É como se a gente trabalhasse com engrenagens desajustadas e a gente vai ajudar agora a que elas possam funcionar como devem, sabe? Funcionar todo mundo junto, ok? Então faremos esses pontos que estão aqui, eu vou acompanhar vocês, terá uma frase lembrete, por exemplo, eu quero me libertar de todos os bloqueios para esse medo de, e aí você usa o que te incomoda. E depois vamos fazer o ponto do ido, ok?
Eu vou parar de compartilhar para não atrapalhar vocês, porque a minha sugestão é que você se foque mesmo naquilo que você escolheu trabalhar, ok? Então respira profundo, olha para aquilo que te dá muito medo e batendo aqui, lado da mão. Inspira. Estou limpando, liberando, desbloqueando todos os meus centros energéticos para esse medo de, e você usa a tua frase lembrete, por favor. São batidinhas gentis, porque o toque, ele gera uma vibração e já vai ter a sua função. Inspira, solta. Abaixo do nariz, estou limpando, liberando, desbloqueando todos os meus centros energéticos, meus chakras, meus dantiens. E aí vamos deixar embora essa emoção que você escolheu liberar. Abaixo do lábio, eles chamam de ponto do queixo. Isso, inspira grande. Foca naquilo que você escolheu. Estou limpando, liberando, desbloqueando todos os meus centros energéticos. Dessa emoção de medo, de dedo médio, indicador, dedo médio, é no dedo médio. Perto da unha, isso. Inspira grande, pode relaxar o ombro. Estou limpando, liberando, desbloqueando todos os meus centros energéticos para essa emoção que eu escolhi. Completamente, desde a origem, para agora e além. Inspira, solta. Lado do olho, nas têmporas, ok? Cuidado, não machuque seus olhos. Se você está de óculos e quiser tirar, fique à vontade. Estou limpando, liberando, desbloqueando os meus centros energéticos para essa emoção que eu escolhi liberar completamente, desde a origem. Inspira, solta todo o ar. É normal, Márcia, bocejar, lacrimejar, arrotar. Isso é o movimento energético acontecendo. Você está desbloqueando todos os seus centros. Agora a gente vem aqui, garganta, 2 dedinhos para baixo, 2 dedinhos para cada lado. Eles chamam de ponto da clavícula, mas é aqui no Vzinho de baixo, não é lá em cima, não. Mais para baixo, José. E aí pode bater com as 2 mãos, querido, uma de cada lado, tá? Isso, querido. Inspira grande. Estou limpando, liberando, desbloqueando completamente todos os meus centros energéticos dessa emoção que eu escolhi liberar aqui agora. Eu agradeço a tudo como foi. Agora é seguro para mim. Eu deixo ir esse medo. Ele já teve a sua função. Eu posso deixar ir. Agora a gente respira fundo e vai nesse quadrante nosso aqui, a gente vai apertando, deixa eu baixar um pouquinho mais. Nesse quadrante a gente vai no peito, a gente vai apertar com o polegar, sabe, José? E vai sentir, chama ponto doído. A gente acha porque dói, né, Ivoneide? Exatamente. Aí você vai massagear. Quando você encontrar, você massageia esse ponto. Massageia e sente a liberação. Gratidão. Esse medo me protegeu. Agora eu posso deixar ir. Eu estou segura, seguro. Inspira e solta. Pode parar.
Observa você, sente você. Olha para aquele medo que você escolheu e veja se mudou alguma coisa. Quem quiser escreve no chat como é que tá. Que nota estava e que nota tá agora? Conseguem trazer pra gente? Tava com 8 e tá 3 agora. Tava com 8 e tá com 5. 8 e 5. 7, 2 ou 3. 10, agora 4. Tontura e bocejos, liberação, né, doutora? Estimo que todos tenham tido. O ponto continua doendo? Respira. Respira, nós vamos fazer outros processos e eu acredito que vai amenizar, é um destampar, né? Vai amenizar. Estou com vocês aqui, a Sueli está no campo, a Cristina está no campo, então estamos amparados pelos nossos divinos, não tenham medo. E agora eu vou fazer uma proposta invertida. Próximos pontos que vamos trabalhar, e vejam, são 19 horas e 50 minutos. Nós não levamos 10 minutos nessas duas práticas. Nós vamos trabalhar com a respiração da clavícula. Só que eu quero que você, que sabe que a sua mente mente, e que você também pode reprogramá-la, você vai se ver e vai se imaginar, sabe aquele dia de festa que você se vê no melhor do melhor? Eu quero que você se veja vivendo, Lídia, sem essa emoção que você escolheu liberar, ok? Você no seu melhor traje de vida, sabe? De dentro para fora. Então, como seria você vivendo nessa frequência que você quer manifestar? Ok? Eu vou acompanhar vocês, vou deixar vocês aí, tô vendo gente com o olhinho fechado e já se visualizando, que coisa mais linda. E eu vou pedir a vocês que me acompanhem, porque nós faremos toques e respirações. Sou professora, então vou trabalhar com vocês o que é que vamos fazer, rapidamente. Polegar tem uma polaridade diferente dos demais dedos, então eu escondo o polegar com os 2 últimos dedos. E se for difícil, José, e a gente vai tocar os 2 primeiros dedos, o indicador e o dedo médio. E o polegar está escondidinho pelos 2 últimos dedos. A única coisa que a gente quer é que ele não toque o nosso corpo, porque ele traz um curto-circuito nesse momento. Mas se for difícil guardar ele, você abre bem ele e não deixa, eu nem sei fazer, você não deixa ele tocar. Você pode deixar ele aberto aqui para trás, ó, sem tocar no seu corpo, ok? Então, você vai fazer 3 tipos de respiração, uma completa, uma em que você puxa o ar, segura, solta metade do que você respirou e depois a outra metade, e outra metade da sua capacidade. Tudo bem?
Faremos 3 tipos de respiração. Eu vou acompanhar vocês, passo a passo. Só estou dando o briefing do que vamos fazer. E aqui, entre o dedo mínimo e o anelar, tem uma parte fundinha. Mas, José, é só você bater no dorso da mão, nas costas da mão, com a outra mão que não vai estar tocando o teu corpo. Uma das mãos vai estar tocando a região da sua clavícula. Sabe aquele ossinho que a gente fez agora há pouco, José? Isso, ela vai estar tocando aí. E a outra vai estar tocando nas costas dessa mão que está tocando o seu corpo. Vai estar dando batidinhas aqui. Isso, perfeito. E faremos 3 tipos de respiração. Você vai se ver como você quer viver, lembra? É aquele padrão que você quer. Então, bora lá. Primeira respiração, inspira grande, solta todo o ar. Inspira, segura, solta metade do ar, segura. Agora a outra metade, sem parar de bater, não para de bater. Puxa metade da capacidade, solta. Agora olhem para mim. A gente vai tocar agora com a mão toda dobradinha, sem tocar o polegar aqui. Essa mesma mão que estava de bico, agora a gente vai tocar ela aqui, no mesmo lugar. Isso mesmo, amiga. Só não deixa o polegar, Ivonete, tocar o seu peito. Isso. Continua aí, Zé, que a gente está com você. E faremos as mesmas respirações, tá bom, amigos? Inspira grande, se vendo reluzente, em alto amor, autoconfiança. Inspirou, solta o ar, sem parar de bater. Inspirou, segura, solta metade, segura a outra metade. Puxa metade da capacidade, solta. Agora, essa mão que está com o nozinho do dedo, ela vai escorregar e vai vir para o outro lado do pescoço. É a mesma mão, do jeitinho que ela está, vai vir para o outro lado do pescoço. E nós vamos nos ver na nossa melhor performance, do jeito que a gente quer viver. Tchau, tchau pro medo. Vem autoconfiança. Inspira grande, solta todo o ar. Inspira, segura. Solta metade, segura. A outra metade. Puxa metade, solta. Nunca para de bater. Ok. Essa mão que estava tocando, eu tiro ela de tocar. E a mão que estava batendo nela é a mão que vai tocar agora, Zé. Inverte a mão. Isso, amigo. Aí. E ela vai bater naquela que está tocando e você vai se ver na sua melhor performance. Inspira grande, solta. Inspira grandão, segura. Solta metade amorosamente, segura. Agora a outra metade do que você inalou. Puxa metade da capacidade, solta. Agora, nozinho dos dedos, no mesmo lugar onde você estava para facilitar, ok? Batendo aqui, se veja em autoconfiança, autoamor, inspira, solta. Inspira, segura. Solta metade, segura a outra metade. Puxa metade da capacidade, solta. Traz agora essa mão com os nozinhos para o outro lado da clavícula. E vamos bater. Isso, inspira grande. Sorria para você, solta todo o ar. Inspira, segura, solta metade, segura a outra metade. Puxa metade, solta. Agora aqueles 2 dedinhos é que vão tocar, nesse mesmo ponto onde você está. Inspira,
solta. Pensamento, como você quer ser e viver. Inspira, segura, solta a metade. A outra metade. Puxa a metade, solta. Ok? Dá uma paradinha. Sente você, olha para aquele medo, olha para isso que você acabou de criar. Escreve pra gente agora aí no chat. Tem incômodo? Tá igual quando começou? Como é que tá teu corpo? Tá mais leve? Tá todo mundo bem? Deu soninho. Sim. Tirou a atenção, né, querida? A gente tira a atenção que aquela outra emoção, sem perceber, estava trazendo, né? E olha, essa é você, essa sou eu. Esse é o nosso estado original. Um alívio, né? Que coisa boa. Agora eu vou pedir para vocês um último movimento aqui para as meninas já entrarem com o protocolo. Leveza. É, Lúcia, essa é você. Essa aí é você. Uma mão voltada para a outra, queridos. Isso. E agora você vai ver qualquer resíduo que ainda tenha de pensamento que queira te deixar em estado de sofrimento por essa mentira. Porque o futuro, quem sabe? Quem já comprou bola de cristal aí? Eu ainda não tenho a minha. O futuro eu não sei. Eu só sei que a vida é um fluxo e que nós podemos viver em um belo estado, mesmo diante dos desafios. E quanto mais eu vibro na frequência do amor, mais amor vem para mim. Então, deixando aqui um espacinho entre as mãos, visualize o que possa ter restado ainda dessa mentira que o medo quer nos trazer. E vindo do Altíssimo, uma bola de luz dourada fica entre as tuas mãos e vai desconstruindo o peso que ainda sobrou e vai alinhando os seus corpos, o seu ser, trazendo a consciência para o ser de luz que você é. E essa luz vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. E ela vai, além das suas mãos, tomando conta de todo o seu ser. E qualquer resíduo que ainda possa ter restado, você totalmente dourado, joga para o alto e deixa, entrega para o divino para que seja transmutada. 1, 2, 3. Confia. Você não foi criado para sofrimento. Você é Deus em ação no mundo. E agora eu convido as meninas a assumirem e fazerem o protocolo com maestria. Quem não é healer, que tem pessoas aqui que eu convidei e que não são healers, também agradeço a confiança, Estela. Estimo que estejam todos bem. Olá, Fique aí, gente. Boa noite. fica aí que eles vão... Estão me ouvindo bem? Não está travando? Não? Tá. Então, eu vou explicar um pouquinho. Para quem não é healer, a gente faz uma reprogramação de crenças. A gente vai fazer alguns deletes, que são tirar do nosso subconsciente crenças limitantes e fazer downloads, ou seja, colocar crenças, Falar. instalar, né, crenças fortalecedoras.
tá? Para que a gente possa liberar esses medos. Quem for healer, sabe usar o teste muscular e quiser testar, pode ficar à vontade. E quem não sabe testar, é só dar permissão para que a gente possa desinstalar e instalar essas crenças, então, tá? Vai ter muita gente que não vai saber testar, alguns vão dar sim, outros vão dar não. Então, a gente vai deletar todos que precisar deletar e instalar tudo que precisar instalar, para que todos possam sair daqui bem fortalecidos, tá bom? Então, eu e a Sueli vamos nos conectar, energeticamente com vocês, vamos pedir licença para entrar no campo de vocês, para que a gente possa fazer essa reprogramação de crenças, tá bom? Com a permissão de vocês, vou fechar os olhinhos um minutinho aqui para fazer essa conexão. Feito. Então, eu vou convidar a Sueli para começar. Ela vai fazer algumas frases e depois eu dou continuidade. Vamos lá? Apenas entrem em estado de permissão para que eu possa instalar algumas crenças no campo de vocês. Eu tenho a perspectiva, o entendimento e a definição do Criador sobre medo. A permissão de vocês instalando, fazendo download. Pensem naquele medo que vocês trouxeram lá no início. Vamos trabalhar esse mesmo medo, tá? A minha perspectiva, o meu entendimento e a minha definição são os mesmos do Criador sobre esse medo. Eu tive uma sensação de que algumas pessoas não estavam entendendo o que que é essa instalação, o que que é essa frase que eu falei. É o seguinte, nós temos um campo de informações universal. E a gente pode acessar essas informações. Então, a informação mais completa é isso, perspectiva, entendimento, definição do Criador sobre determinada coisa. E a nossa perspectiva, entendimento, definição serem as mesmas do Criador, já vai alinhando, já vai abrindo, vai deixando o campo mais receptivo, ok? Agora eu vou fazer alguns deletes, ou seja, desinstalar aquela informação que está no campo de vocês. Eu preciso desse medo. A permissão de vocês, fazendo delete. Esse medo me atende, deletando.
Eu preciso desse medo para ficar seguro. Deletando. Tenho algo a aprender com esse medo. Deletando, porque a gente tem algo a aprender quando a gente supera, libera e com mais leveza o medo ele pende. Então, se o inconsciente tiver essa crença que o medo vai trazer um aprendizado, ele não vai sair. O objetivo do nosso subconsciente é ser guardião das crenças. Então, vamos deletar que o medo vai trazer aprendizado, né? Tenho algo a aprender com esse medo deletando. Eu sei viver sem esse medo. Agora nós vamos instalar essa criança empoderadora no campo de informação da gente, de vocês, do grupo, de cada um de vocês. Eu sei viver sem esse medo, download. Eu sei como viver sem esse medo. Para quem não é healer, mesmo que a gente não saiba, se essa criança estiver no nosso campo, nós vamos atrair modos de viver sem isso. Então, eu sei como viver download. E eu sei qual a sensação de viver sem esse medo, instalando esse download. É seguro para mim viver sem esse medo. Agora nós estamos trazendo a informação do seu campo, do seu subconsciente, como se nós estivéssemos convencendo o guardião, né, a entender, a processar que ele pode liberar esse medo. Então, download é seguro para mim viver sem esse medo. Eu sei quem eu sou sem esse medo. Com a permissão de vocês, download. Eu preciso desse medo para que nunca mais volte a acontecer. Com a permissão de vocês, deletando. Eu preciso manter esse medo para poder ficar com o aprendizado das lições. Nós podemos ficar com o aprendizado sem manter o medo, sem manter traumas. Então, com a permissão de vocês, liberando essa crença, deletando.
Eu preciso manter esse medo para poder guardar as memórias. Nós podemos guardar as memórias sem precisar manter nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de medo. Deletando. Eu preciso manter esse medo para poder guardar as memórias. Leva tempo para curar completamente e liberar esse medo. Deletando. Pode ser rápido, pode ser até instantâneo. Então, vamos deletar a crença de que leva tempo para liberar, curar completamente esse medo. Agora eu convido a Cris para fazer os downloads, as instalações, ou não, continuar, né? Os deletes e os downloads, tudo misturado. Tá, esse protocolo é misturadinho. Então, eu vou convidar vocês a fazer um delete agora. Se eu curar ou liberar esse medo, algo ruim vai acontecer. Então, vamos desinstalar isso, né? Isso. Ok, próximo. Segurar esse medo é a melhor maneira de ficar seguro. Vamos desinstalar isso também, né? Feito. Agora vamos instalar. Eu sei como ficar seguro sem esse medo. Download. Próximo. Estou pronto para curar completamente e liberar esse medo agora. Download. Próximo. Estou disposto a curar completamente e liberar esse medo agora. Estar disposto fala de ganhos secundários, porque muitas vezes inconscientemente a gente não está disposto a se curar de alguma coisa porque a gente tem alguns ganhos. Então vamos instalar que estou disposto sim a curar completamente e liberar esse medo agora. Download. Próximo. Eu sou capaz de curar completamente e liberar esse medo agora. Download. Eu sei como curar completamente e liberar esse medo agora. Download.
Agora eu sei qual a sensação de curar completamente e liberar esse medo agora. Download. Próximo. Eu tenho permissão para curar completamente e liberar esse medo agora. Download. Eu estou vendo que tem gente copiando, não precisa copiar, não. A gente vai liberar esse PDF para vocês, tá? Pensei em falar isso agora. Estava só esperando você dar um intervalo aí. Se permitam, relaxem, tá? Vocês vão ter o PDF para vocês trabalhar em vocês e nos seus clientes. É possível para mim curar completamente e liberar esse medo agora. Download. É seguro para mim curar completamente e liberar esse medo agora. Download. Próxima. Estou completamente curado e livre desse medo agora. Download. E última, eu liberto completamente esse medo para o Criador agora. Download. Quem quiser testar, pode testar. Eu ainda estou mantendo o medo de. Pensa no seu medo e testa. Agora eu vou fazer o processo de finalização. Quem quiser testar, pode testar, mas de qualquer forma eu vou fazer download para quem não consegue testar ou caso alguém dê negativo, tá? Então, o primeiro download para finalizar. Estou confortável com a minha nova energia. Download. Próximo. Meu corpo está confortável com essa nova energia. Download. Agora eu vou fazer um processo de integração. Eu vou integrar através de um comando de cura todas as mudanças que foram realizadas hoje com graça e facilidade e atualizar a nossa memória celular, para que a gente leve tudo que foi trabalhado, para que o nosso subconsciente não desprograme tudo isso de novo depois, ok? Então, com a permissão de vocês.
me desconectando energeticamente de vocês através de um banho de cachoeira de luz, cortando e fechando o campo. Para quem é healer, esse protocolo ele é um protocolo de traumas. E o que a gente sempre ensina nas nossas masterclass, nas nossas mentorias, é que vocês podem usar o protocolo de traumas para tudo que vocês precisarem. Vocês podem substituir trauma por medo, trauma pelo nome de uma doença, trauma pelo nome de um vício, e do que vocês precisarem trabalhar. Ele é um recurso quando vocês não sabem o que fazer, por exemplo, chegou num atendimento. Ai, meu Deus, como é que eu vou trabalhar isso? Eu nunca trabalhei esse tema na minha vida. É um recurso que você tem ali para começar. E aí depois você marca com o cliente numa outra semana e você tem um tempinho para você estudar o que ele trouxe, mas ali você já fez um desbloqueio bem bom para iniciar um trabalho. Aqui ele foi um complemento do TFT. Tenho certeza que esse medo que vocês trouxeram hoje, vocês conseguiram liberar, vocês já vão sair daqui mais leve, e com o tempo vocês vão perceber que esse medo ele foi se dissipando. Fala, querida Maria Inês. Quero trazer para vocês que toda a mudança, ela exige de nós atitudes. Então, por favor, escolham um novo hábito, ok? Você vai beber água quando se levanta e você não fazia isso antes. Você vai caminhar 5 minutos, mesmo que seja dentro de casa. Não consigo sair para o corpo e todos os corpos nossos precisa entender que agora você quer viver num novo padrão. E para isso, uma pequena atitude, ler uma página de um livro por dia, você vai estar ativando novos caminhos neurais e o teu cérebro e o teu ser como um todo vai dizer, tem alguma coisa diferente aqui. Essa pessoa está querendo mudar alguma coisa. Então, você precisa instituir um novo hábito e não precisa ser um hábito estrondoso, mas possível para que tudo que foi feito aqui hoje não fique como, mais um encontro, uma coisa, poxa, bacana essas meninas, mas e aí? Como é que eu mudo a minha vida? Eu volto para os ganhos secundários, inconscientes, por óbvio, ninguém aqui está querendo pagar pedágio para viver em sofrimento, né? Mas é nesse sentido. Precisamos instituir um novo hábito e ele não precisa ser gigante. A Sueli vai falar, depois eu quero voltar para cá para trazer um presente para vocês. Mais um. Então, uma outra dica é elevar a nossa frequência vibratória, né, ou elevar a nossa vibração, colocando uma música alegre, uma letra positiva, ou fazendo um exercício de respiração, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai, falando assim, eu estou bem, eu estou seguro no aqui e agora. Pequenas técnicas que elevam a vibração e se veja enfrentando aquela situação ou qual o medo representa um bloqueio, se veja dentro daquela situação com muita graça, elegância e facilidade. Por exemplo, tenho medo de viajar de carro, porque eu já sofri um acidente, ou tenho medo de dirigir. Se veja, primeiro eleva a vibração, depois se veja dirigindo, feliz, pensando assim, nossa, como é bom dominar, como é bom me sentir segura na rua, como é bom saber me comportar no meio de outros carros, como é bom saber conduzir o carro numa rodovia. Se veja vencedor, vencedora naquela situação. Ou então, um outro exemplo,
eu tenho medo de não dar conta financeiramente, futuramente, ou se eu tomar determinadas atitudes. Se veja completamente em paz, completamente com suas necessidades supridas. É um exercício. É a ressonância cardíaca, né? A ressonância, o sentir cria a realidade, não é o pensamento, é o sentir. É Já só sinta como visualizar. realizado, sentir. Exatamente. Mas antes a gente precisa elevar a vibração, porque se for você está no corre-corre, está com a cabeça cheia, ou então você está vazio demais, você não faz nada, simplesmente você fica se vendo lá, aquilo não ancora. Porque o mesmo campo da imaginação do cérebro, a mesma área do cérebro da imaginação é a da memória. Então a gente pode criar novas memórias sentindo. A chave que abre tudo é o sentimento. E a visualização criativa, ela traz aquele sentimento, aquela sensação de realidade. E alguém fez uma pergunta que você vai responder, Cris, Isso, sobre eu healer? levantei a mão aqui só para poder responder, antes de continuar. O que que é healer? Healer não é professor. A palavra healer em inglês ela significa curador. Então, healers são terapeutas que trabalham com energy healing ou com theta healing. Mas, na verdade, são todos os curadores, são todos os terapeutas. Só que quem trabalha com o teste muscular, a gente já criou esse hábito, porque aqui o grupo, a maioria é do Energy Healing. Esse nosso grupo se formou através de trocas entre os colegas do Energy Healing. Então, a gente se chama. Quem é healer, que já sabe fazer o teste muscular, o pessoal do Theta Healing também faz o teste muscular. Então, os healers são os terapeutas que trabalham basicamente com essas duas terapias, tá bom? Antes da Maria Inês dar um presente, alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente trabalhou aqui? Que aí eu vou abrir para ela, então, trazer esse presente para vocês hoje. Mais ninguém? Então é contigo, querida. Obrigada. Então, queridos, como seria agregar aos seus atendimentos essa facilidade? Olha, nós temos agora chegando a 1 hora de encontro e foi profundo o que aconteceu aqui. E nós conseguimos sentir a diferença, não é mesmo? E as terapias se integram. Então, por exemplo, no TFT, no nível mais avançado, nós usamos o teste muscular. E o teste muscular foi o norte para o Dr. Roger Callahan começar a fazer os algoritmos. Que são algoritmos? São pontos, como nós usamos, em sequências definidas. Então, o ponto do medo é esse aqui, é o ponto do estômago. Então, a gente tem uma sequência de pontos específica para a liberação de medo, simples, fácil e que você pode usar no seu dia a dia, tá? Então, nós queremos a praticidade em nossas vidas, em nossos atendimentos, destravando mais rápido, sessão mais leve para o terapeuta, para chegar lá naquele tigrezinho, depois dos protocolos que foram rodados aqui, resultados ainda mais profundos. Então, uma técnica se integra à outra, né? E não exige, como o TFT e o Healer, não exigem equipamentos, tá? E eu quero apresentar para vocês o meu convite, porque eu sou professora da Thought Field Therapy, eu sou praticante há 11 anos e tenho os interagentes, os clientes que eu aplico a técnica e eu quero convidar você para também a formação em nível 1 de TFT. O que você vai receber? Essa é uma técnica com certificação do MEC. Você vai ter acesso aos estudos por 2 anos. Os encontros para prática e reforço
dos protocolos eu farei com vocês. E sempre terei um canal de WhatsApp exclusivo para vocês. E teremos aulões ao vivo, tá? Um aulão ao vivo dia 18 de abril para passar todos os protocolos e você entender como é que fica a emoção no meridiano, no chakra, o que fazer, no Dantien, o que fazer, quais são os protocolos de medo, de depressão, de jet lag, quando você viaja de um lado do mundo para o outro e fica ali mais do que revertido, você fica tonto mesmo, fora do ar, né? Para depressão, para síndrome do pânico e questões no corpo sutil e no corpo físico, por isso elas se integram, porque a gente tem casos de endometriose, casos de dores crônicas que o TFT em poucos minutos ele ajuda. E a gente falou lá no último encontro que essa formação, o valor dela, se você entrar no site ao qual eu sou filiada do TFT oficial, o valor é R$ 2.997. E eu consegui, gente, eu batalhei, foram 10 dias ali com o meu professor negociando e eu consegui para vocês que ele venha para 997. Isso não existe, tá? Foi realmente uma negociação à unha. E se você pagar, porque a gente vai pôr aqui agora no chat, por favor, Carlos, o link para vocês entrarem, você pode fazer pela Hotmart até em 12 vezes de R$ 103 e pouquinho. E além desse valor grandioso que nós conseguimos, são R$ 2.000 de diferença, você vai ter de bônus do Leandro um curso para você usar com teus clientes e com você, de meditação potencializada, onde ele traz o TFT e a meditação. Que é mais um programa Deus Dores, que ponto da dor é esse daqui. Agora, ele aprofunda nesse programa dele o que é que vem antes, as toxinas, as aversões, e você vai ganhar de presente. 5 aulas comigo, online, passo a passo nos protocolos, são 39 algoritmos, sequências de algoritmos, para a gente trabalhar detalhes e que vão ajudar muito nos seus protocolos se você é healer e se você também não é healer, ok? E eu vou estar 2 meses acompanhando vocês diretamente. Então esse é o meu convite e tem mais bônus. Os 10 primeiros inscritos vão ganhar de grátis o meu programa de 21 dias do Libera, que também tem acesso na Hotmart e que você tem acesso. Esse é infinito, esse não tem prazo de validade. Você vai escolher a melhor técnica para trabalhar e vai fazer suas práticas. Então lá eu tenho meditação, respiração, TFT, healer, divórcio energético nós fazemos dentro do Libera, sessão de reiki e muito mais que nós temos sair do beta que nós vivemos, entrar em alfa e fazer a sua tela mental para que você se veja e vai lá, apaga o que já conquistou, glorifica, vai de novo. Então é um programa completo, o meu xodó. E eu trabalho com frequências e eu vou gravar para você uma frequência exclusiva para você colocar em volume baixinho e deixar ela equalizar todos os seus centros energéticos. Esse é o meu presente, esse é o meu convite e a minha profunda gratidão por você estar aqui e eu poder servir vocês. Esse é um presentão mesmo que a Maria Inês está trazendo para a gente. Na terça-feira, ela só tinha conseguido chegar em 1.490, né? E então a gente voltou aqui hoje porque ela chorou mais um pouquinho e ela conseguiu chegar nesse valor de 997. É imperdível, gente, porque é uma formação maravilhosa que realmente você pode trabalhar com ela sozinha, você pode trabalhar junto com qualquer outra técnica, seja de constelação, seja de energy healing, de theta healing, com mesas, com
o que for, ela agrega, e se você quiser trabalhar só com ela, você vai ter resultados maravilhosos, porque ela já é uma técnica por si só completa. Então, é uma grande oportunidade. Já 2 amigos do Healer já se inscreveram, aproveitaram. Claro, não dá para perder. É isso mesmo. Quem tiver interesse, a gente vai colocar lá no grupo Missão e no grupo da Masterclass. Nos outros grupos, eu não tenho permissão para colocar, mas podem me chamar a Sueli, chamar a Maria Inês, qualquer uma de nós. A gente está nos grupos, no Healers em Ação, a gente está lá no grupo da Arlete, que ela divulgou para a gente aqui também, esse encontro de hoje. Podem nos chamar que a gente passa o link para vocês, tá bom? Tem mais um presente. Ó, Quem, quem quiser as sequências que pratiquei hoje com vocês, me chama, tá? Me chama no privado. Eu tô lá no grupo Missão Terapeutas e eu vou enviar um videozinho com cada uma das 3 práticas que realizamos aqui para que você possa ter. Quanto tempo é a duração? Assim, você tem acesso ao curso por 2 anos, ok? Até porque, como tem a certificação do MEC, você precisa assistir os vídeos para poder receber o seu certificado de praticante TFT, ok? Autorizado para você atender com o TFT. Então, por 2 anos você tem o acesso. Se depois você quiser, eu consigo para estender um pouco mais, é uma taxinha, porque a gente paga royalty, né? É um curso internacional, então por isso. Mas a formação, a gente vai ser gravado o aulão de um dia inteiro, com todas as práticas, e depois, passo a passo, serão 5 encontros para esmiuçar e tirar as dúvidas e fazer as práticas. Além disso, por 2 meses, para o pessoal do Healer, eu vou fazer as integrações de protocolo TFT mais Healer, para dar uma ganja a mais para vocês, tá bom? Passo a passo. maravilhoso, gratidão. Vamos dar gente. Gratidão, Maria Inês. Gratidão, querida. Obrigada, queridas. Obrigada, amigos. Fiquem bem. Amo vocês. E vamos junto. Bora evoluir. Então, minha O querida. encontro de hoje fica gravado lá no grupo Missão Terapeutas em Telegram. Quem quer assistir de novo, Quer falar alguma coisa, bem? A Maria abriu? Nazaré, Não? não? Ah, Não, eu não sei nem como abriu isso agora. Eu tô com tempo. se alguém quer fazer alguma pergunta ainda? Não? Então, um ótimo finalzinho de semana para todo mundo. Beijo no coração. Amém. E Obrigada, no querida. sábado nós vamos ter um encontro lá no grupo do Healers, Healers em Ação. onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre as macros do Energy Healing. Quem quiser, dá uma olhadinha lá, nós vamos divulgar também esse link nos grupos. Boa semana, gente. E quem não é do grupo e quiser o link, me chama, porque de repente só tem o meu contato, me chama que eu passo o link do grupo, tá bom? É isso aí. Todos são bem-vindos. Obrigada. Tchau, gente. Uma ótima noite. Boa noite.